É muito tentador a gente focar só nisso que está bom e não dar atenção para aquelas questões que não vão vender, que não vão sair na mídia. Entendi. Então, eu acho que um perrengue muito grande nosso é dizer, olha, não vamos fazer isso aqui, porque aqui tem coisas estruturantes que precisam ser feitas. Não adianta a gente aparecer lá num foguete e a gente tendo que botar fogo com um pauzinho botando aqui. carvão ali para Exatamente. Então, eu ali. penso que na inovação, e isso é um perrengue que todos do serviço público vão encontrar. Tá? Não é fácil. Por quê? Porque a gente está dando a cara a tapa e a gente pode ser cortado a qualquer momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos em mais um Galho em Galho, de Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin, trazendo assuntos relevantes de comunicação, inovação, aqui dentro da CAT. Daqui a pouco a gente vai estar em outros lugares, mas agora estamos dentro da CAT. Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Monkin, e a gente vai falar hoje um assunto que muito curioso para o Link Lab, eu acho, que a gente, quando fez uma reunião, a gente falou, vamos trazer esse podcast, e vai ser muito legal, que é para falar como que o poder público dentro de um ambiente de inovação, então a gente vai falando daqui a pouco. Estou aqui com o André. Oi todo mundo, meu nome é André, eu sou parceiro de novos negócios aí da Monkin, já trabalhei aqui diretamente por quase 2 anos, e hoje eu continuo ajudando no que for preciso, trazendo novos negócios, e espero contribuir aí com o podcast, com essa nossa conversa, e aí eu passo a bola para quem quiser se apresentar antes. Então eu sou Tatiana, sou uma servidora pública que já tem 20 anos de carreira e trabalho no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão de Santa Catarina, né? E no momento eu estou coordenando o laboratório de inovação do tribunal, que se chama Lince, e a gente está recentemente aqui no Link Lab da CAT como uma corporate para aprender o que for possível aqui dentro. Márcia. Legal. Boa tarde, eu sou Márcia, sou servidora pública do Tribunal de Contas, concursada, e esse ano vamos fazer 24 anos de concurso público. E, assim, é uma gratificação agora estar trabalhando com inovação, porque foi um caminho que eu percorri durante muitos anos, assim, de busca de realização profissional, sabe? E sempre gostei de ser auditora, mas eu estou amando esse mundo da inovação. Legal. Bem-vindas, que seja um papo legal. Acho que a primeira pergunta, o que o Tribunal de Contas faz? O que é o Tribunal de Contas? Acho que quem está ouvindo quer entender. No nosso estado, né, tem uma estrutura governamental, que tem o executivo, que todo mundo conhece, né? Tivemos eleições no último final de semana. O legislativo, que é o que tem na Assembleia Legislativa, que faz as nossas leis. O judiciário, né? Nós, Tribunal de Contas, juntamente com o Ministério Público, são aquilo que eles chamam de órgãos de controle. Quem fica fiscalizando, vendo o que esses 3 poderes estão fazendo e acompanhando para evitar fraudes, roubos, direcionamentos. Esse é o nosso papel. A gente analisa as contas do governo anualmente, vendo se o executivo está fazendo o que é traçado e encaminha um parecer prévio que vai ser votado na Assembleia Legislativa. Além disso, a gente acompanha licitações, gasto em saúde, gasto em educação, faz auditorias operacionais, que é uma temática específica, por exemplo, a questão dos leitos hospitalares durante a pandemia. A gente vai fazendo um trabalho para evitar que o erro ocorra, desde a parte educativa, explicando como funciona a legislação, como que deve ser encaminhados determinados procedimentos, como acompanhando, identificando o erro e ajudando na correção. Se não conseguir corrigir o processo, daí entra o tribunal aplicando multas, alguns acompanhamentos de atividades para que a população tenha o serviço que ela precisa efetivamente. É nesse sentido que a gente trabalha e é um trabalho bem gratificante. Legal. E acho que o tema principal, por que o Tribunal de Contas entrou no mundo de inovação? A gente está muito acostumado a ver corporates como a Ambev, trocando ideia, ou ver a própria startups, ou ver a CAT, o Sebrae, que é um programa, o Senai. Mas até quando veio o papo de, o Tribunal de Contas entrou no Link Lab. Por que vocês buscaram essa inovação? Nós temos aquela sensação, de forma geral, da população, que o setor público tem soluções morosas, difíceis de acessar,
E existe um pouco de verdade nisso, né? Então, no sentido de tentar aperfeiçoar os serviços que a gente traz para a população, nós entendemos que precisaria mudar a mentalidade dos próprios servidores, de entender que nós estamos trabalhando com clientes, que a população é cliente, se preocupar com o usuário, né? Essas questões de UX que todo mundo fala. Então, tinha que começar por algum lugar. Já tinham havido diversas tentativas, mas que davam fogo de palha e acabava, davam fogo de palha e acabava. Nós conseguimos encaminhar, acho que no momento ideal, né, Márcia, a gestão estava interessada na inovação como sendo um ponto importante, e naquele momento a gente conseguiu idealizar para que o tribunal chegasse perto do que as empresas privadas fazem para ter uma melhor produtividade, entregar um melhor serviço, e por isso a gente abriu os olhos para a inovação, né? Iniciou-se com um programa chamado Inova TCE, em que diversos servidores faziam um pouquinho, quando davam tempo extra das suas atividades, trabalhar a inovação, seja o laboratório era uma iniciativa, linguagem simples era uma iniciativa, disseminação da cultura de inovação, mas eram pontuais. E nós percebemos que faltava uma coordenação. Então, nisso surgiu o laboratório, e eu e a Márcia fomos direcionadas para acompanhar. O laboratório surgiu em abril desse ano, e a gente percebe assim que a gente já andou bastante de abril desse ano para cá, né, Márcia? O crescimento assim da gente, as pessoas tendo a percepção de como o laboratório pode ajudar o tribunal, tá bem bacana, bem legal mesmo. Como é que tem sido a aceitação, Márcia, dentro ali? Como é que vocês contam para as pessoas o que vocês estão fazendo? Imagine, 20 e poucos anos de tribunal, nunca deve ter inovação. Como tem sido? É assim, ó, na verdade, como a Tati falou, né? Tem sido um processo que começou antes da pandemia. E acho que a própria pandemia acelerou algumas coisas. A gente conta com o apoio, e eu acho que isso é bem importante a gente falar, que é da nossa alta gestão hoje, o nosso presidente, o atual presidente, que é um cara que tem essa visão de inovar dentro do Tribunal de Contas, né? Então, isso é um ponto que nos levou à inovação. A pandemia, para todo mundo, eu acho que assim, não tinha muito o que fazer, a gente tinha que inovar, a gente tinha que, de repente, no dia 17 de março, se eu não me engano, a gente teve que ir para casa e trabalhar de casa. Por sorte, eu digo que não é sorte, eu acho que foi uma questão universal, a gente estava pronto para começar a trabalhar com Office. Ah, vocês já vinham se preparando? A gente estava, assim, um dia antes de a gente ser mandado para casa, foi feita uma palestra para comunicar a todos os servidores de que a gente teria uma nova ferramenta para começar a trabalhar. Caramba. E eu não me esqueço que, assim, ó, quando todo mundo chegou na sua sala, aí os colegas, assim, não vou fazer esse negócio, não. Que isso? Que esse povo está inventando, né? E pensa, no dia seguinte, assim, vai todo mundo para casa, a gente pensou que, se eu me sair da resposta... É um papo, é um papo. Daqui a pouco, aí fomos para casa e todo mundo assim, daqui a 2 semanas eu volto. Imagina, né? 2 anos depois. Caramba. Então, assim, eu acho que a pandemia foi importante. Eu acho que as pessoas começaram a perceber a importância da inovação ali, né? Na questão da pandemia. Então, todo mundo notou assim que a gente tem que estar preparado para mudanças. Tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer e que vai nos pegar de surpresa. Uhum. E não é só porque a iniciativa é pública, né? Uhum. Sim. Com relação à aceitação dos servidores, nosso primeiro e grande desafio, sensibilizar as pessoas. Né? Assim, faz parte de um dos objetivos lá da nossa política de inovação, essa sensibilização. Essa sensibilização, como a Tati falou, já vinha acontecendo antes, nesse processo de iniciativas que eram transversais, assim, não tinha um coordenador, né? Tinha assim, um gestor que lançou a ideia e foram feitas essas iniciativas, cada uma com um tema, um assunto, né? E aí, assim, não tinha o envolvimento das pessoas, sempre aquela coisa vista muito de longe, assim, deixa esse pessoal aí que gosta de fazer trabalho a mais, né? Porque, assim, era um trabalho que, assim, trabalha mais, recebe a mesma coisa. Recebe a mesma coisa, né? Então, assim, eu antes disso, aí, falando um pouquinho da minha percepção com relação a isso, eu trabalhava numa diretoria de auditorias especiais, que é uma auditoria de gestão, não é uma auditoria de regularidade. Por exemplo, a gente não ia lá fiscalizar.
era uma auditoria que funciona muito como um diagnóstico, sabe, dos órgãos. A gente tinha um tema específico a ser auditado, a gente fazia um diagnóstico, identificava problemas e recomendava soluções. E é uma área de gestão, então eu estava sempre em busca de alguma forma para melhorar o trabalho. Aí eu já sabia do trabalho do IGOV, né? Eu já estava assim, nossa, um dia o tribunal tinha que entrar nisso. Sabe aquela coisa assim, isso nunca vai acontecer aqui. Né? Então, quando eu ouvi a primeira vez falar em inovação no tribunal, eu já me candidatei a 3 dessas ações. E foi lá que eu conheci a Tati. Quer dizer, mesmo, né? Trabalhando não, a no gente mesmo se lugar. conhecia que assim, são a gente... 500 pessoas, né? Sim, por aí. sim. É que a gente sempre trabalhou em áreas diferentes, né? A Tati mais na área da tecnologia e eu sempre na área fim, né? Que lá é área meio, área fim. Então, assim, muito pouco eu tinha contato com ela. E nessas ações é que a gente acabou se conhecendo. Trabalhando em algumas, né? Mas, assim, teve resistência. Fizemos esse primeiro trabalho, que depois a gente pode aprofundar nisso. E a gente continua trabalhando, porque, assim, é uma mudança cultural muito forte. Entende? E até fazer com que as pessoas entendam o que é inovação. Sim. E esse nosso primeiro trabalho foi nesse sentido. Vamos nivelar aqui os conceitos de inovação para que as pessoas tirem da cabeça aquela história assim, inovação é só sistema, Só tecnologia. Tecnologia de ponta. O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, assim, a nossa primeira grande empreitada foi trazer as pessoas para perto da gente, perder o medo de inovação, dizer assim, a inovação acontece com todos nós. E acho que no começo a inovação ela é vista muito como uma área, né? E não pode ser vista sim, como uma área, ela tem que ser vista como toda a área. A gente é só um hub entre as outras áreas do tribunal, conectando, fazendo com que eles se conversem, identifiquem os problemas. Agora, a Márcia falou ali da questão da gestão, né? E aí a diretoria, o presidente, corregedor, tal, muda de biênio, né? Isso. Muda. Que é biênio? Foi essa? Cada 2 anos. Tá biênio. Tá. E pode repetir? Pode repetir. Mais Tem 2. Tem uma reeleição. Ele já está acabando dele, né? Acaba em fevereiro a gestão atual e já está eleito o próximo presidente, que vai assumir em fevereiro. Eles estão numa fase de transição lá no tribunal. E vocês já estão sensibilizando esse novo presidente para continuar nesse processo de inovação? Ou vocês estão com um pouco de receio? Não, vai ter uma mudança aí? Não, a gente vai, só que a gente vai planejado. Claro, é isso. Com fundamentos, com argumentos. Legal. E assim, eu acho que o atual presidente, a equipe dele, né, do gabinete, já conhece o nosso trabalho, porque a gente se direcionou para todos os servidores. Eles, como servidores, também foram, né, foram ouvidos, participaram, vão participar de umas outras atividades que nós temos. Então, de forma geral, a gente entregou igualmente para o tribunal. Mas, sim, é um processo que a gente vai agora. Por exemplo, o INOI, que a gente recebeu recentemente o resultado. A ideia é que a gente apresente para os dois, para o atual, que fez durante a sua gestão, e para o próximo, para saber quais são as ações que a gente precisa fazer no período. Então, nesse sentido, sim. Mas o tribunal é uma instituição mais estável do que normalmente acontece no executivo, que muda totalmente, por exemplo, no legislativo. Sim. Então, é mais estável. E eu, Tatiana, tenho a percepção que, independente de quem conduzir, se não for mais a Tatiana, não tem problema, desde que a semente continue, entende? E por que vocês vieram para o Link Lab, de fato, e como tem sido a experiência nesses primeiros meses, 2, 3 meses de Link Lab? Chegaram a procurar outros centros, outros hubs, assim, para entrar? Não, na verdade, assim, a gente tomou conhecimento da estrutura do Link Lab pelo Poder Executivo, o pessoal do Unidos, que já está aqui desde 2019, né? Nós temos um conjunto de áreas de inovação, desses 5 poderes que nós falamos anteriormente, que se chama InovaGov-SC, né? No final do ano passado, teve uma reunião do InovaGov-SC e se formou essa unidade para tratar a inovação no estado de Santa Catarina. Diversas vezes nós viemos aqui como convidadas do pessoal do Unidos, vimos a estrutura e percebemos, o tribunal é uma entidade que, como eu disse, ele fiscaliza os órgãos, seja uma licitação, seja uma aquisição, e é muito possível que essas aquisições de inovação agora, né, com o marco legal, com a nova lei de licitações, que teve uma mudança recente, comecem a aparecer para a gente fiscalizar. E como fiscalizar isso se a gente não conhece? Então, a melhor forma de conseguir entender como funciona, e daí a gente pediu muito que o nosso jurídico viesse junto nesse processo, que a nossa área de licitações, que faz a fiscalização de licitações e
e de sistemas de inovação, que é o DI lá, viessem junto nesse processo para crescer com a gente, para entender, né? E eu acho que estando aqui, nossa, aparece um evento e a gente conhece uma metodologia nova e vai abrindo a cabeça, por isso a gente veio aqui. Não teve escolha, a gente meio que viu, né? E havia uma possibilidade de se formar um hub de governo aqui. Ela está já passando da metade, né? Já está o executivo, nós, e o Ministério Público está entrando amanhã, vai fazer um onboarding aqui no Link Lab. Então, faltam só 2 órgãos para se ter uma estrutura de governo efetivamente que não dá as costas para a inovação que tem no nosso estado. E aí, quando você fala em licitação, assim, é uma coisa que eu estava me perguntando, né? Caso surja alguma inovação aqui dentro, e aí, precisa então, a gente precisa disso, ficou muito legal, vamos adquirir esse serviço, né? Dessa startup, digamos que surgiu dessa maneira. É tranquilo para você? Vai ser tranquilo para você chegar lá? Não. Já aconteceu algo parecido assim? E aí vocês tiveram um problema? Não, acho que como tudo, né? A gente está muito desbravando caminhos. Mas como a gente chegou à conclusão ali na sala antes, né, Márcia? A gente está aprendendo e já fazendo. Então, vai ser isso. Quando aparecer, a gente vai descobrir como fazer. Tentou trazer o jurídico, o pessoal que fiscaliza junto para fazer da melhor maneira. E sim, daí construir o caminho. Mas a gente não sabe, não. Na verdade, tu falou um negócio de aprender fazendo, né? Quando a gente foi convidada para fazer a estrutura do laboratório, foi em dezembro do ano passado, né, Tati? Eu olhei assim, Tati, eu não sei nem o que faz o laboratório de inovação. Eu preciso descobrir. E é difícil explicar inovação, né? E aí a gente... Então, assim, é um processo muito acelerado, mas, ao mesmo tempo, a gente vai correndo atrás e a gente estuda, e a gente aprende. E tem que fazer isso. Nunca fiz. Vamos fazer, vamos aprender, e a gente erra, e a gente conserta, e a gente faz de novo, né? Então, assim, é muito assim, aprender fazendo. A gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Essa é a nossa frase, nossa. E a gente vai mudando direto, assim, né? Durante a execução, se, por exemplo, a gente fez uma oficina que vai ser com 5 unidades de tribunal. A primeira foi de um jeito, a segunda já mudou um pouquinho, a terceira, na última, assim, já... A gente nem sabe ainda como é que vai ser. Não, porque vai ser semana que vem, então talvez mude tudo de novo. O que eu mais gosto dessa história é que Floripa, e a gente até quando fala em palestra, chama alguém para conversar e vai falar de Floripa e fala, é uma cidade com muito funcionário público e, minha família toda é funcionário público e vê algo assim, o executivo aqui, vocês aqui, tem movimentação do Ministério Público também. A possibilidade do servidor público também inovar, também para inovação é muito legal. Isso muito legal. Quando eu fiz a faculdade, ou quando eu terminei ali, tinha muito, funcionário público era muito uma coisa sem inovação. Eu fiz estágio no Tribunal de Justiça quando eu entrei na faculdade. Eu lembro que eu cheguei assim, nossa, novo. Aí eu tava aprendendo a mexer em planilha, então eu tinha que testar em algum lugar. Eu lembro que eu fiz uma planilha toda automatizada, chegava um processo eu trabalhava no departamento pessoal do tribunal. Então, era todo mundo que passava nos concursos públicos ou eram comissionados. Então, tinha essa... E aí, eu fiz um sisteminha no Excel que escaneava o documento e automaticamente já ia... Cheguei a apresentar para a diretora, ela assim... Cara, legal, mas isso aqui já funciona há um tempão, assim. Eu falei, Não mexe, né? Não mexe. E aí, naqueles momentos, eu pensava, não quero trabalhar num lugar onde eu não vou poder inovar, não vou poder fazer coisa nova. Na minha época, nem ligava tão a inovação, tecnologia. Era muito mais, quero fazer alguma coisa nova e não tem como. E ver vocês podendo testar é algo que fala, é um caminho legal. É algo que dá para indicar para as pessoas. Nossa, dá para entrar na área de inovação do tribunal, dá para entrar. E isso, para mim, é o que mais me chama a atenção, porque eu tinha uma pressão quando mais novo concurso público. Meu pai falava, eu fiz concurso público, tua família fez, teus primos estão fazendo, eu quero que você faça. Então, ver que tem um caminho de inovação aqui dentro é muito, muito legal. E tocasse num ponto bom. Hoje dá para entrar na área de inovação? É verdade. Como é que o pessoal que está lá dentro, tá sendo mais concorrido agora, a galera tá gostando, vendo o trabalho do laboratório e... Como é que vai funcionar isso? Então, Pode. A gente delineou todo um procedimento, assim, a gente imagina, a gente está aprendendo, né, gente? Então, assim, como que vai funcionar? Internamente, nesse primeiro trabalho que a gente fez, que foi essa sensibilização dos servidores, a gente já aproveitou para coletar oportunidades de inovação, que seriam os nossos desafios internos. Porque quando a gente começou esse trabalho, a gente ainda não tinha certeza ou garantia de que a gente ia ter o contrato aqui
para os desafios com startups, que é inovação aberta, que é diferente. Então, assim, qual que é a nossa proposta de trabalho? Sensibilizar as pessoas, né? Identificar quais são as dores de cada setor e trabalhar projetos dentro disso, dessa necessidade, tá? A gente tem um comitê que vai deliberar, que é formado por várias diretorias do tribunal, e esse comitê, a gente vai apresentar para eles, olha, foram coletados tantos e tantos desafios, né? De acordo com a nossa capacidade operacional, porque hoje somos três, tem mais uma pessoa e um estagiário, porque a gente vai coordenar esse projeto. Mas o projeto, ele não é do Lince, ele não é do laboratório, ele é da área demandante. Legal. Vamos imaginar que tem, assim, uma questão relacionada à melhoria de processo, de alguma área. Essa área aqui, ela vai ser o responsável pelo projeto. Mas a gente vai captar, e isso nunca aconteceu no tribunal, a não ser por parte dos trabalhos de comissão, né? A gente vai captar pessoas interessadas com experiências diferentes, de áreas diferentes, e que tenham essa vontade de inovar. Para quê? Para que juntos a gente possa fazer esse trabalho multidisciplinar e encontrar novas soluções. Porque Legal. faz parte, né, assim, e aí a gente quebra aquela coisa que a gente conversou ali sobre o conceito de inovação e tecnologia. Às vezes é uma melhoria incremental, né? Assim, tu inovar num ponto de um processo que vai agilizar, que vai reduzir retrabalho, Sim. que vai diminuir tempo, né, de instrução de processo, por exemplo. Isso vai ajudar. Então, assim, Legal. a gente ainda está nesse trabalho de captar as pessoas, tá? Então, a gente tem algumas iniciativas para chamar as pessoas para o nosso lado. E aí eles participariam temporariamente. Né, nesse projeto, essa é a ideia. Porque é um problema dele, no fato. Né? Isso, Entendi. né? Tem o principal, mas a gente vai pegar de diversas outras Entendi. áreas para ajudar a construir a solução. E tem também, por exemplo, o tribunal agora recebeu recentemente 63 novos servidores. Com aquela história, tem pouca gente, precisamos de mais gente. Então, se a gente não melhorar os processos, a quantidade de gente nunca vai ser suficiente. Esse é o nosso ponto de vista. E nós não recebemos nenhum servidor para o laboratório, né? Assim, a gente vê que tem pessoas que têm interesse. E um dos pontos que a gente quer fazer é trazê-los até aqui. Até ontem eu fui conhecer um dos colegas novo e ele me cobrou, tô esperando a visita lá na CAT, eu quero ver como é que é lá. Vocês não esqueçam da gente. Então, nesse sentido, foi bem bacana, bem legal. Legal, chamando atenção, um negócio diferente, né? Ah, eles querem. Deve eles ser um querem. lugar não carente, mas poucas novidades, querendo ou não, né? Sempre lançamento de um prédio. Mas, tá na CAT, o que tá fazendo aqui? E eles ficaram fazendo treinamento por uns 30 dias, das 10 da manhã às 8 da noite, numa salinha. Acho que eles estão loucos para conhecer um ambiente diferente. Que legal. E pode falar, desculpa. Márcia. Foi não? Não, é que assim, ó, não é essa percepção, essa tua pergunta, não é todo mundo que tem vontade, né? Assim, por exemplo, vou lá me voluntariar para fazer mais trabalho, né? Então, assim, por isso que é um trabalho de formiguinha de a gente convencer. Esse trabalho com os novos servidores, a gente quer fazer umas oficinas, trazer grupos menores aqui para encantá-los com a inovação. Porque a gente conta muito que essas pessoas novas vêm com bastante vontade, vêm com gás, vêm com ideias novas para colaborar e que a gente possa, né, fazer com que eles participem de vários projetos para serem, assim, os nossos conectores. Porque como eles estão distribuídos em várias áreas do tribunal, e seriam assim os braços do Lince, que essa é a nossa forma de trabalhar. Ter pessoas dentro de cada setor, que é aquela pessoa que vai ter mais intimidade e tem esse perfil também de querer fazer coisas diferentes, de querer assumir um pouco mais de Vão responsabilidade. ser líderes da inovação em cada um dos isso, setores. Assim. isso A aí. ideia é que eles não estão ainda assoberbados de trabalho, né? Porque às vezes Sim. a gente está com tanto trabalho que não consegue parar e resolver. E tentar fazer com que eles convençam os demais nesse processo. É muito legal isso que vocês falaram de convencimento e voltando ali à sensibilização, né? Acho que um dos melhores professores que eu tive na faculdade lá de planejamento, ele dizia que a primeira etapa do planejamento era a sensibilização. Exatamente. Era a sensibilização dos seus pares ou do seu cliente, se for uma consultoria. Vocês tiveram muito perrengue assim, nessa sensibilização inicial para do laboratório e vocês já pensam, putz, vamos ter agora de novo. Assim, Não, gente, ainda tem. A gente ainda tem, mas Ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo. ainda bem que vai Mas ser não- depois, não vou saber quem é. Por exemplo, ontem a gente tinha uma oficina de
treinamento de gestores para conduzi-los num novo processo de avaliação de desempenho. E a gente elaborou todo um processo para mudar a forma de pensar isso. E um colega nosso, que faz parte do Lince, estava no departamento de saúde, e chega uma servidora e fala assim, eu tenho que ser atendida rápido, porque eu tenho um negócio bem chato para fazer daqui a pouco. E eu vou ficar a tarde inteira lá. E a pessoa Então, assim, depois na nossa reunião. Depois na nossa reunião, que ela viu que ele estava lá e que era... pois é. Esse é um negócio chato que tu vai fazer. Entendi. Assim, bem isso. E é super normal, não é errado. Então, não, acontece mesmo, isso acontece. A gente participa muito da área de inovação, da Ambev. E assim, é uma grande empresa que está se conscientizando muito bem, mas ainda em algumas frentes tem problema de inovação. Nossa, não... Lá, a galera de campo, às vezes, nossa, não quero usar tecnologia aqui, eu sempre usei, sempre foi na mão com o caminhão, agora eu quero botar tecnologia. Agora já faz uns anos que eles já estão muito bem encaminhados. Mas também tinha uma barreira, não, sempre funcionou assim, né? Ou vou fazer algo novo, como é que eu vou... Então, acho que isso é normal em todos os lugares, inclusive... E tem uma coisa que eu penso assim, que eu não sei se isso é em todo o serviço público, mas no tribunal é muito forte, que é assim, até com relação à capacitação, que é uma questão cultural que a gente tem que mudar. Por exemplo, eles acham que, em geral, tá? Não estou dizendo que é todo mundo, não vamos generalizar. Se eu sair aqui da minha rotina de trabalho, aquela produção, para parar uma tarde, para participar de uma capacitação, eu vou estar perdendo tempo e eu não estou produzindo. Então, assim, essa cultura é muito forte lá dentro. E que a gente está tentando dizer assim, gente, vamos parar. A gente precisa se capacitar, a gente precisa parar a planejar, a gente precisa olhar. E isso vai nos tornar mais produtivos, né? Uma das questões que a gente tem trabalhado muito nessa oficina, com relação ao desempenho, é que assim, não somos tarefeiros. Temos que ver o que nós estamos produzindo. Qual é o resultado que a gente está agregando? A gente não pode ficar atolado de processo e não medir os nossos resultados. Sim. E isso é uma coisa que a gente pretende assim, trazer com a inovação, né? A gente quer entregar isso, essa questão de medir planejar, resultados. de medir, de ter indicadores, de ter metas. Então, isso é bem bacana que a gente está querendo caminhar lá. Legal. Ontem até eu vi um vídeo falando sobre perguntar às máquinas vão substituir as pessoas. Eu acho que isso entra em inovação, tecnologia, né? E aí uma pessoa deu... Isso já tem desde né? Chaplin lá, né? A Revolução Industrial, né? Já é uma coisa... E aí a resposta que ela deu foi a seguinte, não vai substituir, porque precisa das pessoas, mas se a gente conseguir substituir a pessoa que aperta o botão, Tá ótimo. é isso que a gente precisa, porque a gente faz que as pessoas Libera sejam essa mais pessoa, né? estratégicas para pensar, Lógico. para criar um laboratório, para pensar em estratégias. Então, se a máquina conseguir substituir essa pessoa que só aperta o botão, que aperta o parafuso aí, buscando o Chaplin, e deixar ser mais estratégico, ótimo para todo mundo, né? Não vai ficar... Pode parar numa tarde para fazer um treinamento, para se capacitar, para trazer algo novo. Então, acho que é o grande desafio de falar para as pessoas, não, a gente não quer substituir. Talvez o medo que tenha, né? Não, vou ter que fazer muito mais coisa. Então, acho que essa é a ideia. Não, e a gente também tem um ponto que acho que é um pouco mais dificultoso no processo de inovação lá no tribunal, é que a gente é auditor. A gente olha se tudo está direitinho, tudo certinho. Então, às vezes é mais difícil medir esse ganho, né? E a gente não percebe o ganho que tu tem com esse ensinamento que tu recebe frente ao... Mas é um processo, estamos indo lá. E hoje, quem são os grandes concorrentes do laboratório? Pô, assim, deixa eu tentar elaborar melhor a minha pergunta. Assim, eu vejo a Softplan. A Softplan cresceu enormemente com alguns produtos e um produto jurídico, né? Vendeu para bastante tribunal, para vários TJs pelo Brasil, assim. Eu imagino também que se dentro dos TJs tivesse uma área de inovação, eles mesmos poderiam ter criado essa coisa lá. Então, digamos assim, a Softplan acabou sendo uma concorrente se tivesse um setor de inovação dentro dos TJs. Não sei se deu para entender. E aí, hoje já tem bastante empresa que já visa assim, o Tribunal de Contas, elas ficam olhando as coisas, o processo interno do tribunal para poder daí tentar vender algum produto, algum serviço para... Isso, de forma geral, sempre aconteceu, assim, né? As empresas têm uma área governamental, mas especificamente como concorrente, não. Eu acho que, na verdade, não é ruim que tu terceirize isso. Tu tem que te focar na tua atividade principal, que é fazer auditoria,
né? Fazer um sistema, a gente tem o conhecimento da regra de negócio, mas não precisa botar a mão na massa programando um sistema. A gente sabe como melhorar um processo, pode receber ajuda de alguém para aperfeiçoar, né? Mas fazer toda a documentação, acompanhar nós e mais alguém. Melhorar pessoas é um processo interno, mas a gente também recebe ajuda de metodologias que existem. Então, de fato, concorrência, eu não visualizo. O que a gente vê são vários outros tribunais de contas, e eu acabei ainda nem falando para a Márcia, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fez contato ontem, que eles querem criar um laboratório de inovação lá. A gente já teve contato com o pessoal do Ministério do Mato Grosso, também gostariam de criar um laboratório lá. Então, está se formando uma rede... Estou virando autoridade em poucos meses. Poucos meses. Já estão mostrando como fazer, né? né? Vem cá, que você tem aqui. Tem um podcast para te mandar aqui que eu expliquei lá. Não, é ótimo. Então, nesse tipo de pediram coisa, até auxílio para montar um para deles. montar um deles. A responsabilidade. E assim, nesse mundo de laboratórios de inovação daí, independente de Tribunal de Contas, a gente vê que, por exemplo, o IRIS de Fortaleza lá é bem conhecido, Unidos daqui já trilhou um caminho enorme frente a gente, então a gente ainda tem bastante para caminhar. Mas a gente é exemplo para outros que ainda nem começaram, né? Ontem eu gravei um podcast também aqui com o pessoal do ecossistema, né? E eu acho que isso é um pouco reflexo do ecossistema de Santa Catarina, né? Vocês estão vendo diariamente o que a CAT faz. A gente estava até falando que uma dor que a Monk veio pra cá é contar pra todo mundo o que a CAT tá fazendo pro resto do Brasil. E vocês, a gente falou, todo mundo, nós 4 aqui somos de Floripa, todos da Carlos Correia. Pra quem não sabe, é de fora, Carlos Correia é uma maternidade. As pessoas em Floripa são divididas entre Carlos Correia e Carmela Dutra. Então, só uma brincadeira que a gente conversou antes. Mas as pessoas... Então, acho que é um reflexo do ecossistema de Floripa, de Santa Catarina. Então, acho que, de alguma forma, essa movimentação da CAT... Nossa, o que é aquele prédio bonito ali? O que aquele pessoal está fazendo? O que é uma startup? Empresa de Florianópolis recebe investimento de R$1 bilhão. O que está acontecendo aqui? Então, acho que até vocês ser referência para o mercado é porque Floripa também é referência para o ecossistema. Sim. Então, acho que acontece bastante isso, né? Aí o pessoal lá do IRIS veio visitar a gente aqui e eles falaram assim, nossa, não tem nada parecido lá no nosso estado, ia ser bem bacana. E parece que o Sebrae de lá está fazendo uma estrutura. E recentemente eu vi que o pessoal da Teutec tinha ido também para o Recife. Então está se formando esses polos de inovação no Brasil para ser um aproximador, né? Tanto da iniciativa privada como dos órgãos públicos. Não, e dá para fazer um case nacional mesmo. A gente está envolvido nos polos, a gente está aqui, está muito envolvido em São Paulo, no Cubo. E aí tem Recife, que é muito forte, Belo Horizonte é muito forte. Então, o próprio ecossistema de inovação no Brasil está crescendo. Está crescendo de forma Vocês mesmos já saíram para também fazer esse benchmarking com outros laboratórios ou outros hubs de inovação? Não, até agora não. A gente recebeu algumas visitas, mas a gente ainda não foi. Né? A gente ainda não vinha, está caminhando. Nosso benchmarking aqui é o nosso vizinho que nos ajuda muito, que é o Unidos, né? Porque, assim, a gente começou e a gente se espelhou neles. Então, assim, a gente aprende muito nesse grupo do InovaGov SC. A gente se reúne quinzenalmente, uma vez presencial, outra virtualmente. E aí a gente troca muitas experiências. E isso nos ajuda, nos dá ideia. A gente desenvolve, por exemplo, entregas que a gente mesmo organiza capacitação para a gente. Né? Então, assim, é aqui que a coisa está sendo construída. E até para... como é que funciona esses encontros, assim? Pergunto para quem está vendo de fora, né? Já servir mais uma vez como uma inspiração. Assim, vamos organizar um encontro mais ou menos assim, assim, assado. Não, é bem bacana, né? Mensalmente uma reunião presencial, que a gente tenta aprender uma metodologia, trocar ideias, né? E quinzenalmente também, então, portanto, 2 vezes por mês, uma online, que daí são... reuniões pontuais, assim. E uma das questões, assim, que a gente fez recentemente foi a definição dos OKRs, que a gente vai... falar bonito. E antes disso, você já conhecia o KR? Porque para nós é tranquilo, mas para vocês antes, vocês já usavam no tribunal ou não? Não. A gente não usava, não usa. A gente quer implementar, é um objetivo nosso. Que legal. Né? Se o tribunal tiver o OKR, eu vou querer muito ver para entender qual é o objetivo. A gente começou a incorporar, né, esses conceitos de OKR com o próprio Unidos, porque elas já estavam usando aqui. A gente aprendeu um pouquinho. E aí a gente começou a introduzir no grupo para a gente ter entregas até dezembro. Então, a gente rodou agora a primeira vez. Né? No quarto. E aí, assim, até dezembro a gente vão ter as fazer. primeiras entregas.
E, assim, flui muito mais, Legal, né? É Porque bem daí, assim, tem resultados. A gente sabe o que tem que fazer, o que é possível fazer até aquele período. E né? como que a gente vai medir? como Como que a gente vai medir? Porque, assim, o InovaGov começou antes de eu entrar no laboratório. Tu já estava um pouco mais 2020. inserida, né? Aham. E desde o início, assim, a gente começou um pouco desorganizado e aí a gente não sabia para onde é que ia, o que fazia, quais as ações que a gente ia fazer. E aí eu disse, não, vamos organizar a casa, vamos organizar a casa e vamos ver como que a gente vai ter entregas para justificar, como diz a nossa coordenadora hoje, que é a Ana do TJ, né? O nosso trabalho aqui, gente, é muito caro. Então, vamos valorizar o tempo que a gente está aqui e vamos ter entregas possíveis até dezembro. E depois a gente faz de novo. Legal. E até para quem não sabe o que é OKR, né? OKR. OKR. Vai ter o link aqui embaixo do vídeo ou no Spotify. Isso. É uma metodologia que nasceu no Google e hoje todo mundo do Google mensura seu trabalho através daquilo, seja em grupo, seja a empresa Muito e sejam legal. as pessoas mesmo. Então, a Monk usa o OKR hoje. Então, quem quiser aprender aqui embaixo, isso é legal. É uma super metodologia. Agora, até os órgãos públicos estão usando. Isso é muito legal. Estão começando a usar. Não, e a gente já está com um orçamento para fazer curso, e aí a gente quer levar a área de planejamento do tribunal, que agora vai começar a trabalhar no planejamento estratégico. E assim, a gente acabou de voltar da Semana da Inovação, que a gente foi participar em Brasília, foi um mês, 2 Agosto, meses? é. Nossa, passa muito rápido. 8, 9, 10. E lá a gente participou de várias oficinas, né, de metodologias ágeis, o que os órgãos públicos estão fazendo de inovador, né? E a gente viu a importância de ter um planejamento adaptativo. Porque hoje, e eu acredito que isso deve ser uma constante nos órgãos públicos, ter um planejamento estratégico rígido, inflexível e que não é posto em prática. Então, fica aquele documento, hoje, né? assim, se gasta tempo, dinheiro, mobiliza pessoas para construir um documento que não é utilizado na prática. Né? Então, assim, a gente tem a percepção de que isso não está mais correspondendo ao mundo que a gente vive. Né? A gente precisa tentar trabalhar com planejamento adaptativo. Ciclos mais rápidos, E né? o Da OKR pandemia, né? É uma das... É fantástico. E é legal que não tem nada a ver com tecnologia de Não. novo, mas é inovação, mas é como as Exatamente. empresas de tecnologia criam produtos. Ele é muito adaptado para realmente, né? Segunda-feira, aí entra no Scrum e aí junta o KR e começa a pensar em várias metodologias. Muito legal. Muito E legal. a gente já está usando, só para complementar que eu sou faladora, a gente já está usando um pouco desses conceitos nesse trabalho que a gente está fazendo, porque a gente está trabalhando com líderes. Mas a gente optou por não utilizar a nomenclatura para não assustá-los. Porque se a gente chega assim, gente, agora a gente vai trabalhar com OKR, todo mundo já olha assustado, sai correndo, ninguém quer. Sim, Mas aí, como é que vocês fizeram? Como é que vocês estão... criaram um apelido pro Então, objetivo, metas. E aí a gente está dando assim, ó, os conceitos para eles trabalharem isso de uma forma que eles estão começando a entender e daqui a pouco a gente chama para fazer o curso E daí vai e casar tudo. aí as pessoas já vão até olha só, tem a ver com parecido A gente com faz muito aquele, parecido, né? né? A gente já pensou antes dos caras. Ou eu falar assim, nossa, eu uso isso aqui no dia a dia, agora querem dar um curso pra isso aí. Eu ia dizer que foi o Google que inventou, para. Mas o mais difícil do OKR é o acompanhamento, né? Acho que, tipo, criar ainda é legal, nossa, Não. naquele momento, mas o acompanhamento, O acompanhamento, de a ter gente- semanalmente, o ter mensalmente o que tá acontecendo é o mais... Não, e isso é o mais desafiador, e inclusive para a gente dentro do Do laboratório. laboratório. Que a gente está fazendo lá dentro, e aí E a a gente gente- assim, nós temos que acompanhar. Temos. Agora botamos na agenda. Não tem- a gente fala que tem que ter o KR Master, né? Que é a pessoa chata do KR. Que É o fala, ó, check-in, é o check-in. check-in, ele faz o check-in toda semana lá. E aí, como é que Toda foi? O que você semana, fez? Ó, vamos tua lá. entrega tá aqui. Então. Mas muito legal, muito legal. E como é que vocês estão conseguindo tempo para isso tudo? Acompanhar, para criar, para participar, Pra estar no Linklab, pra estar no podcast. Um dia por vez. Esse é o nosso mantra. E Uma saindo atividade daqui por tem vez. um monte de coisa para fazer para a oficina de amanhã, que é a tarde inteira de treinamento. Mas eu acho que o que move a gente realmente é esse brilho no olhar que a gente tem, né, com esse trabalho, né? É bem bacana, né? A gente Que tava nos meio... dá motivação, assim. Tem sido legal pra vocês? Acho que é isso. Como é que tem sido? Imagina, nos últimos alguns meses, vocês não tinham nada, nada. mudou completamente. Como é que foi pra carreira de vocês? Não, assim,
Eu sou uma pessoa relativamente tímida, eu sou muito aberta com quem está perto de mim, mas quem eu não conheço, eu sou meio retraída. Então, foi um processo assim mesmo. Eu achava que eu não conseguiria falar em público, eu não conseguiria conduzir uma atividade. E a cada dia, assim, tu faz um pouquinho e vai ficando mais leve. É engraçado, né? Tu analisa que tu não vai conseguir fazer determinadas coisas, mas se tu te põe uma meta, sai. Então, bem bacana. Tá bem legal mesmo o processo, pra mim, pessoalmente. E aí você começa a estar muito por dentro dos assuntos. Você fala com o pessoal do Unidos, você vê alguém falando de OKR, aí você entende o que é, e não, eu sei fazer isso, eu sei pra mim a realidade. Então, e é muito legal que daí fica muito mais tranquilo conversar quando entende o que tá falando. Não, bem bacana. Eu gosto de saber dificuldades, histórias de dificuldades, assim. E aí o tribunal trabalha muito, então, com parceria, digamos assim, não sei se eu posso falar, com a Assembleia. A Assembleia também tem o papel de fiscalizar, ou não? Não, daí o Ministério Público fiscaliza a Assembleia. A gente fiscaliza a Assembleia. Ah, tá. A gente fiscaliza a Assembleia. Entendi. E aí, mas é mais difícil fiscalizar a Assembleia ou fazer a comunicação interna? Os dois. Os dois são fáceis, né? Bom, eu nunca fiscalizei, eu pessoalmente, como auditora, nunca fiscalizei a Assembleia, mas já soube de iniciativas lá dentro, né, assim, que é um trabalho bem difícil de ser feito, assim. Porque aí vocês têm que também comunicar para a sociedade, né? Pô, é curioso, eu entrei no site do tribunal, lá no final tem lá o... Tem aqui. Deixa eu... Para onde vai o seu dinheiro? Isso! Para onde vai o seu dinheiro? Documento lá. Isso, uma cartilha. Uma cartilha, assim, legal. Pô, É bem legal. Bem legal. bacana. Que legal, assim, né? Na verdade, eu como cidadão... Nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha, e sim, é meu dever como cidadão também fiscalizar, né? Acompanhar, assim. Mas é claro, me cobra, é meu dever, mas assim, é dever também dos órgãos transmitir, comunicar isso de uma maneira mais assim. Isso, aí a gente teve lá um projeto de linguagem simples conduzido por uma colega nossa para facilitar uma comissão, na verdade, né, para facilitar o entendimento pela sociedade daquilo que a gente fiscaliza. Se não parece aquelas entradas e saída contábil e a pessoa não entende nada. Sim. Né? Vai ler um balancete, É difícil. Até para quem está lá dentro, e não, porque a gente trabalha mais de forma especializada, assim, por exemplo, a Tati entende muito de licitação, né? Eu nunca gostei de licitação. Então, assim, quando eu entrei no tribunal que me botaram na licitação, eu fiquei 2 anos e saí correndo. Porque não gostava, né? Mas então, assim, até hoje não é meu mundo, né? Eu sei um pouquinho, mas não é o que eu gosto, o que eu entendo. Então, assim, até para quem está lá dentro, decifrar o que o outro setor quer dizer com aquilo, isso é importante, porque tem áreas diferentes. Tem áreas de atos de pessoal, tem que saber o que ela faz, mas tem que traduzir isso de uma forma que o cidadão comum entenda, né? Esse é o trabalho de linguagem simples que está sendo agora muito forte nos órgãos públicos, Sim, né, Tati? E é muito importante mesmo. Esse trabalho já é uma inovação, você já considera uma inovação? Esse trabalho já é uma inovação. E essa veio anteriormente até da existência do laboratório, né? Esse foi o resultado de uma daquelas iniciativas desses movimentos pontuais que deram início à inovação, a linguagem simples. Que hoje eu acho que está bem tranquila lá dentro. Sim, de forma geral, tá. E quais são os planos para o Lince? O que vocês estão vendo de futuro aí, os próximos meses, os próximos anos? Agora sim, de imediato, né? A gente está trabalhando com o resultado do questionário Inouye, né? Então, assim, a gente vai pegar as deficiências principais ali, identificar junto com esse diagnóstico inicial que a gente fez. E só para quem está escutando também, o diagnóstico Inouye, acho que todo mundo todas as corporates que entram no Link Lab, se não me engano, e algumas startups participam de uma entrevista, todo um diagnóstico de inovação, né? Isso, é um questionário bem amplo. Vestibular da inovação. Exatamente, que eles fazem um diagnóstico de acordo com a percepção das pessoas, tá? Que trabalham naquele órgão. Que trabalham naquele órgão. E assim, é interessante porque eles colocam assim, a percepção da pessoa como indivíduo, como ele vê os atributos da inovação e a percepção coletiva, né? Então, a gente até consegue ver assim, que tem um movimento no Tribunal de Contas individual de algumas pessoas se perceberem muito inovadoras, ou seja, tem um perfil que se identifica muito com as características de um perfil inovador,
mas que não conseguem exercer na sua amplitude, né, essa sua capacidade, por conta desse movimento A hierarquia das atividades do dia da a dia. instituição. Tipo o Dudu lá no TJ, quando criou Tipo a pandemia. Exatamente isso. Poxa, eu tenho ideia, eu quero isso, eu quero Entendi. aquilo, mas eu não tenho autonomia. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ser cerceado pelo meu chefe, Entendi. né? Então, isso acontece, mas eu perdi a pergunta. A A do pergunta era do Inouye. Inouye. A gente vai tentar comunicar de forma clara esses pontos, né? E foi isso a nossa conversa hoje com o pessoal ali, para passar as pessoas. É um formulário, uma pesquisa longa, né? Então, para dar um retorno para quem respondeu, a gente conseguiu mais ou menos 40% do tribunal respondendo. Caramba. Então, foi bem bacana. A gente suou para conseguir as respostas, mas foi bastante, né? Então, tem um diagnóstico bem legal, o inicial. E agora o nosso papel é transmitir aquelas informações e ainda ter uma Planejar. referência do nosso diagnóstico para planejar as ações. Planejar as próximas ações. Com base nessas deficiências, como que a gente vai agir, como que a gente vai interagir. Tem, assim, de forma bem genérica, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito com os líderes, né? Que os líderes incorporem essa questão da inovação, porque eles são peça-chave lá dentro, né? Então, só que a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer. É aquilo que a gente falou, a gente vai descobrir. Vai fazendo e aprendendo. vai fazendo e Às aprendendo. vezes dá um feeling na hora, eu vou escrever isso, vou mandar um card e dá tudo certo. Então é isso aí. Muito legal. Eu- Não dá. Eu ia olhar aqui, eu tinha elaborado umas perguntas aqui, mas a gente não falou das dificuldades ali da questão de... O cara só quer voltar na dificuldade, vocês viram, né? Eu quero saber de perrengue, eu quero saber de desafio. Eu gosto de saber. Não, é porque as outras pessoas daí que estão escutando, elas vão olhar e vão também se Todo mundo identificar. mundo maravilhoso, não é? Não é, né? Não é. Não Muitas maravilhoso. dificuldades. Não é maravilhoso. E aí, qual foi acho que é assim, a última dificuldade, a mais recente que vocês passaram? Tá ainda dentro dessa sensibilização ou foi na viagem lá para Brasília, nos cursos, era muito curso para fazer, muito programa, assim, qual foi o último perrengue aí que vocês passaram e, putz, outras pessoas também podem passar e aí vocês vão falar uma frase motivacional para elas aí que não desistam. É verdade. Acho que eu vou reformular. O que vocês dariam de Não, conselho reformula não, para quem está reformula não. querendo inovar dentro de um órgão público? Tá, mas calma, vamos vamos lá. pensar no Não, perrengue. eu prefiro ir pro dele, que a dele ali tá muito difícil. Não, é que eu estou tentando, assim... sabe que eu acho que, assim... Talvez eu não possa dizer exatamente qual o perrengue, tá? Mas uma das dificuldades é tu poder convencer a autogestão de que, assim... Tem algumas coisas que a gente tem que dizer não. Entende? Porque assim, a autogestão ela tá aqui em cima. E a gente está muito próximo das pessoas e a gente está vendo os problemas. Então, assim, quando se olha para as iniciativas de inovação, a gente vê dentro do Tribunal de Contas silos. Então, assim, aqui tem uma área que é extremamente inovadora, porque trabalha com dados, tá, com tecnologia, então são pessoas que têm já esse perfil. E, em contrapartida, a gente tem áreas que estão muito lá atrás. Eu diria assim, engatinhando, fazendo muito trabalho manual. E o que acontece? É muito tentador a gente focar só nisso que está bom e não dar atenção para aquelas questões que não vão vender, que não vão sair na mídia. Entendi. Então, eu acho que um perrengue muito grande nosso é dizer, olha, não vamos fazer isso aqui, porque aqui tem coisas estruturantes que precisam ser feitas. Não adianta a gente aparecer lá num foguete e a gente tendo que botar fogo com um pauzinho Botando aqui. carvão ali pra Exatamente. Então, Tá no Titanic eu ali. penso que na inovação, e isso é um perrengue que todos do serviço público vão encontrar. Tá? Não é fácil. Por quê? Porque a gente está dando a cara a tapa e a gente pode ser cortado a qualquer momento. A gente faz isso porque a gente acredita na causa mesmo.
Legal. E eu acho que nós, assim, pelo menos até agora, a gente não teve dificuldade nesse processo de dizer os nãos quando eram necessários. Mas a estrutura hierarquizada e de auditores do tribunal, a gente vê que tem dificuldade. Então, chegar no meio termo, né? Eles aprenderem a justificar o porquê não fazer e a alta administração entender o que é prioridade, o que não é. Então, a gente fica também no meio desses dois mundos. É um perrenguezinho que é uma saia justa que a gente vive no dia a dia. E aí a pergunta dele, assim, qual dica vocês dão aí pra... Qual é o conselho dão para quem quer... Para quem quer começar a Para quem inovar. quer inovar dentro do órgão público? Começa pequeno. Escolhe um passo de cada vez é melhor que nada. Sabe a regra do 1%? 1% cada dia? Melhor todo dia. Né? Então, assim, não queira fazer tudo de uma vez só. Não vai vai conseguir. dar, não vai conseguir. Então, assim, primeira coisa é conhecer os perrengues, conhecer as dores, conhecer os desafios, ver onde é que estão aquelas questões que eu falei ainda há pouco, que são estruturantes. Começa devagar, né? Estabelece metas pequenas, entregas curtas, para começar a ter algum resultado e tu chegar com um poder de convencimento maior de que aquilo é importante. Né? Então, assim, a gente acredita que é devagar e sempre. Eu também acho que realmente começa pequeno e eu acho que a tua estabilidade nesse processo de inovação vai se dando conforme as tuas entregas. Então, faça entregas pequenas, comunique. Eu acho que com isso vai se tornando mais fácil o processo para quem trabalha com inovação. Bem legal. Isso veio muito da área da TI, né? Essa coisa de fazer pequenos sprints processos, lá, né? Isso surgiu. Já trabalhava assim antes? Já trabalhava, mas assim, eu trabalhava no desenvolvimento, que usa bastante isso, lá no começo da minha carreira. Então, 2000, 2005. Aí depois eu fui indo para outras áreas, né? E daí foi mudando um pouquinho. Mas um ponto que eu acho engraçado, e quando a gente foi falar com os novos, é uma percepção. Eu estou no tribunal há 20 anos. Aí eu parei para pensar assim, o que eu fiz antes disso? Hoje ainda é uma carreira viável, né? Eu tinha pouca idade, portanto, o trabalho era básico. Eu trabalhei em videolocadora, que não existe mais. Eu trabalhei minha mãe tinha uma videolocadora. Eu também trabalhei em Caramba! videolocadora. Foi ou não? Olharam pra... Qual que era a locadora? Não era Videocidade? Não, a minha era Videosul. Porque eu trabalhei na Videocidade, no Beira-Mar Shopping. 15 anos. Caramba. Eu tinha acho que tinha uns 9, 10 anos, assim, eu ajudava toda 2 vezes a semana. Mas eu trabalhei em compensação de cheque do Banco do Brasil, das 6 às 8 da meia-noite. Então, assim, hoje em dia, quem usa cheque? Eu E não quem uso usa cheque. videolocadora? Quem usa Então, assim, ó, eu estava morta, né? 20 anos, essa profissão não existe. Se eu continuar a trabalhar do jeito que eu trabalhava quando eu entrei no Tribunal de Contas, Também vai. eu não existo. Então, a gente precisa se adaptar, né? E acho que as áreas de inovação têm me ensinado muito que todo modelo, a locadora, o cheque, vai morrer, sabe? Ou a gente mata isso, ou isso nos mata, né? Exatamente. Então, assim, se vocês inovarem, vai aparecer alguma coisa que pode chegar pro tribunal e falar, tribunal, a gente não precisa mais de vocês. Com certeza. Acho um pouco mais difícil para ser um órgão público, mas vai ter algum ponto de não precisar de tanta gente. Sabe? Pô, se não precisar do tribunal daí, Não, 70 anos, a coisa que isso. Não, exemplo ruim. Mas, galera, acho que... Sabia que é só a Netflix até hoje tem uma parte locadora? Tem uma parte de... Não é na locadora, de entrega de DVD? Porque a Netflix começou assim, né? Eu lembro disso. Ah, A é? Netflix começou entregando DVDs, né? Ela, diferente de locadora, porque ela ia e entregava. Olha, não sabia. Mas ela continua com uma... Assim, Gente, nada. Porque vintage. tem lugar nos Estados Unidos que não tem uma internet qualidade de de- internet e coisa e legal. tal. Então, pra esses lugares, elas... Eu não sabia. Curiosidade. Sabe que esse negócio de locadora, eu tinha um sonho recorrente, que era assim, eu tinha trauma de não devolver filme de locadora e ganhar multa. E eu tinha um sonho recorrente que aquela fita ficava lá em casa 1 mês, 2 meses, e eu tinha que ir lá e pagar a multa. Agora, Olha só! Memória antiga. Caramba. agora o sonho recorrente é com a sensibilização da galera. Com É certeza. com objetivos e metas. Isso É, aí, ok. Não, mas acho que indo para uma linha de fechamento aqui também, a gente tem... Quando eu tô na mesa, na verdade, temos a premissa de pedir dicas para as pessoas. 2 dicas. A gente acha que todo mundo tem 2 dicas para dar para alguém. Então, quais são as 2 dicas de vocês? E não precisa ser ligado à inovação, ao órgão público, mas qualquer 2 dicas para quem tá ouvindo a gente. Pode ser de carreira também. Pode Isso, ser pessoal, é com vocês. Posso? Tá. Queres começar? Eu começo. O meu último livro que eu li, né, foi a
aquele das pessoas quietas, da Suzanne Cain. Eu me identifiquei bastante, né? Por conta de eu ser quieta e eu achar que eu não conseguiria fazer esse tipo de atividade. E daí eu percebi o quanto de pessoas como, sei lá, o último presidente dos Estados Unidos, né? Várias outras pessoas têm essa característica, pessoas que efetivamente fizeram grandes entregas e a gente não tem noção. Então, nesse sentido, eu queria indicar esse livro. A minha dica ela é bem pessoal, tá? Eu fiz 50 anos esse ano. E o ano passado eu passei por uma crise muito forte, porque eu estava trabalhando num setor em que eu não estava me identificando profissionalmente. Eu tinha saído da área daquela auditoria que eu falei, e estava num outro setor, e estava muito infeliz. E eu pensei, nossa, eu tenho mais... vamos considerar assim que nada mude, né? Porque tudo está mudando, cada vez a gente está mais tempo. Eu tenho mais 15 anos de produção aqui, né, como servidora pública. E eu não posso continuar assim. Eu não posso estar num lugar em que eu não tenho alegria de trabalhar, em que eu assim vou produzir, mas eu não tô produzindo o quanto aquela área precisa porque não tem a ver comigo. E assim, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, quando eu estava no tribunal, que eu via trabalhos de treinamento, que eu via trabalho de gestão de pessoas, eu gosto muito da área de gestão de pessoas, eu sempre imaginava, como eu queria um dia fazer isso na vida, né? Puxa, mas deve ser tão legal ser uma consultora que vem aqui dar treinamento. Mas isso nunca vai acontecer aqui dentro, né? E aí para eu mudar de setor, eu deixei um cargo de coordenação de uma área muito inovadora dentro do tribunal, que é a área de inteligência, em que eu trabalhava com investigação mesmo de corrupção. Deve ser legal, hein? Foi. Nossa, mas o meu coração não estava lá, entende? E foi muito difícil para mim, porque assim, tu, querendo ou não, tu abre mão de um valor ali agregado, tu abre mão de um status, porque durante anos eu fui coordenadora e, de repente... E quando eu decidi sair, não tinha laboratório, não tinha o que eu ia fazer. Tinha assim, vou sair e não sei para onde eu vou, mas eu vou fazer alguma coisa que me faça feliz. E eu... estava assim completamente sem né, rumo assim. Então assim, qual que é a minha dica? Não desista. Hoje eu tô realizando um sonho. Isso que eu tô fazendo, gente, assim eu até me emociono porque às vezes a gente faz os treinamentos e é uma coisa tão agradável, é um flow tão grande que tu mergulha. Eu digo assim, Tati, não sei nem como é que as coisas vêm na minha cabeça, acho que vem lá do além, assim, porque eu vou lá e falo e aquilo flui e eu estou vendo as pessoas trabalharem, eu estou vendo elas entenderem o que eu estou querendo passar. E ela morria de medo de falar em público, gente, eu vou contar. E também foi uma grande superação para mim, porque também há muitos anos atrás eu passei num concurso para professora e eu não fui. Eu não fui por medo. E a vida me trouxe uma nova chance. E agora esse medo veio e eu encarei ele. Foi bem legal. Então, E valeu a pena. E tá valendo muito a pena, gente. Assim, estou gostando muito. E assim, a minha dica é essa, né? Não desista dos seus sonhos, porque se você entregar para o universo e você acreditar, ele vai vir. O laboratório não existia, a inovação não tinha no tribunal e, de repente, está tudo aqui para a gente, acontecendo, né? E a gente sempre, eu tento, né, como coordenadora da equipe, falar assim, a gente tem que viver sempre se desafiando um pouquinho. Não precisa estar em burnout, sabe? Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer se desafiar um pouquinho e cada dia dar um passinho a mais. Entregar um pouquinho a mais, sem precisar trabalhar 20 horas, 12 horas. Vai ter dias que realmente a gente vai se matar, mas vai ter dia que tu vai precisar para aquele teu momento, para uma necessidade, a gente vai trabalhar dessa maneira. E é assim que a gente está fazendo lá e eu acho que está dando bem bacana, né, Márcia? E é isso, gente. Legal. Eu também, como ela, tinha um cargo de coordenação, também saí sem saber muito o que ia fazer, realmente tem impacto financeiro. Diferente da Márcia, assim, eu sempre tinha coisa para fazer, mas era sempre do mesmo. Entendi. E aquilo me incomodou no processo. Então, isso fez com que eu largasse
aquela estrutura para buscar alguma coisa nova. E eu estou realmente muito satisfeita. Bem legal, parabéns para vocês. Faltou a segunda dica. Que Eu queria dar um livro. Boa. Dar uma dica de livro que é sobre meditação. O título ele é meio controverso, sim. Mas esse livro vale a pena para quem curte meditação, quem gosta dessa busca interior, né? A Arte Francesa de Mandar Tudo a... Bom nome, Não bom vou nome, falar fiquei nome. curioso, bom nome. Vamos falar em francês? Como é que é em francês? La mer. Mais ou menos assim. Aí Cara, passa. assim, ó, é um livro super agradável de ler. É um cara que é especialista em meditação, professor, coach de meditação há muitos anos. E ele traz uma experiência riquíssima que, assim, um ensinamento básico, né, para tudo na vida da gente. Deixe-se em paz. Não tem regra. Não tem o que é certo, o que é errado. Entendi. Sabe? Vai ali, curte, sente o ar, a respiração, o barulho dos pássaros, do Contemplação, carro. né? Fica ali. Isso é meditar, não tem regra, sabe? Legal. E isso para a vida como um todo, assim, ele traz, sabe? Mas é um livro bem interessante. Legal. Perfeito. E tu, Dudu? Quais as tuas e a duas dicas? dica? Ah, de novo, eu dou dica direto nesse podcast, cara. Pô, Tu acha que o quê? eu tenho... Todo Agora, mundo tem 2 dicas. Não, pra dar. não, mas é que eu já dei umas 2 dicas antes. Acho que vamos lá, eu sempre trago a dica aqui de... eu falo sempre sobre isso, eu acho. Ofereçam. Pra vender tem que oferecer, sabe? Acho que eu trago essa dica o tempo todo e sempre ensinando pessoas novas. Pra vender tem que oferecer. Então, Então tá trazendo uma dica repetida. Tô trazendo porque eu não consigo vocês pegarem de surpresa aqui. é bom, né? Uma dica a mais? Essa é uma dica, vamos pra segunda dica diferente, então. Pô, esse momento vai ficar muito ruim esse corte. Alguma dica, Felipe? Alguma coisa? Pô, o que aprendi no cubo? Acho que seguindo a linha de que vocês falaram, me indicaram um livro no Cubo, eu li sobre ele, quero ler porque me chamou muita atenção na dica que eu recebi. E talvez esse podcast do Cubo não vá para os reis da Monk, então vale a pena dar. Que é Por que Dormimos? Por que Dormimos? Falam que é muito bom, eu fiquei muito afim de ler e eu li muito sobre ele antes de ler ele. E ele explica por que a gente dorme mesmo. E depois daquilo, numa mesa que a gente estava conversando, 3 pessoas falaram, depois que eu li esse livro, eu dei muito mais valor pro meu sono, pra minha saúde. E às vezes você fica, não, vou dormir até tarde porque eu tenho que trabalhar. Eslen Delanogari, que vocês devem conhecer, que é o rei da neurociência aí nos podcasts, né? Fala verdade. muito sobre a importância do sono. E se vocês forem ler um pouquinho, estudar sobre neurociência, fala muito da importância do sono. É fantástico o que o sono faz por nós. Durmam. Essa história de que enquanto vocês... Como é que é aquela Vocês máxima dormem dos ou coaches, trabalham, né? Não, Isso não existe. Não, acho isso não existe. caiu por terra. Acho que tem que ter, acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Vamos viver mais tranquilo, Nos porque tá tudo respeitar, muito né? ligado, né? Não adianta eu matar no trabalho e estar com uma vida boa que não vai estar, ou ao contrário, né? E aí, vamos lá, pro dica, então, vamos dar dica de série, que foi a... Pô, agora esqueci o nome do livro, da série, mas é na Apple, que é... Ninguém assina a Apple. Na Apple, mas eu vi. Mas o que é Dá uma o dica chip da Netflix. que é o chip que a pessoa tem um chip na cabeça quando ela entra no trabalho, ela esquece. Ruptura, boa. Pô, Ruptura. não conheço. A pessoa bota um chip na cabeça por livre vontade, e quando ela entra no trabalho, ela esquece o que tem lá fora. A vida. Quando ela vai pra rua, ela esquece o que tinha no trabalho. Só que assim, começa a entrar num dilema, né? Onde, pô, minha filha pode estar muito mal em casa e eu esqueço. Ou eu tô sendo assediado no trabalho e eu esqueço lá dentro. Então, é legal, porque a gente fala, eu quero entrar no trabalho e esquecer tudo. Então, essa é acho que uma dica de livro e filme, tá bom pra botar as duas. Bacana. Quer dar 2 dicas, André? Só pra fecharmos. O TCU já falou também com vocês? Ele também tem uma área de inovação? O Tem TCU tem um laboratório desde 2015, né? E a gente começou pelo TCU, teve um grande boom ali de laboratórios em 2015. E a gente já tem uma relação com eles de saber sobre compras, saber sobre laboratório. Estamos querendo trazer eles aqui para conversar com a gente. A minha dica é para eles virem conversar. Ah. Virem conversar também com a Monken não, mas aqui. a gente Claro. faz o contato, Faz o com contato, certeza. sim. Ficamos com essa... Não, e para olharem também, assim, outros tribunais também, olharem o que vocês estão fazendo, se inspirarem, porque foi muito legal, assim, o papo com vocês, ver, pô, igual o Dudu chamou a atenção, assim, é um órgão público e a gente tem muito essa impressão de, não vai dar de inovar, então, para outras pessoas de outros órgãos públicos, assim, para olharem, para assistirem esse É possível. podcast, né, é possível.
para acreditarem que é possível. E a outra dica também para ir para corporates ou clientes também falarem com a Monkin, falarem com o Dudu falarem e virem participar aqui do podcast com o Felipe também. Muito legal, parabéns, gostei bastante da... É legal, assim, pô, daí fica, né? O podcast é legal, no começo eu não sei o que fala, depois todo mundo tá aqui falando, não, o que eu quero falar, então... Não, se deixar a gente fica a tarde inteira conversando aqui sobre isso. Muito bom. Obrigado pela presença, obrigado pelo papo, obrigado, André, por ajudar a conduzir aí. Obrigada, é a nossa primeira vez na vida num podcast, então vocês fizeram parte disso. Isso é legal. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, né? E estava no nosso OKR, tá? Aí, uma entrega aqui. Valeu, galera. Esse foi mais um de Galho e Galho, o podcast oficial da Monkin.